Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu quero compartilhar da palavra com os irmãos e com as irmãs aqui nesta noite, algo que Deus tem colocado no meu coração, que eu já compartilhei pela manhã com a igreja, e hoje à noite eu vou começar lendo o texto bíblico, tá? Eclesiastes, capítulo de número 3, vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8, o livro de Eclesiastes. A maioria dos teólogos, estudiosos da Bíblia, crê que foi Salomão que escreveu, também creio desta forma, e este capítulo, o início desse capítulo, capítulo de número 3, fala a respeito do tempo, mas eu tenho assim, uma convicção que esse texto fala muito mais do que a respeito do tempo, fala a respeito da vida, ele nos ensina a respeito da vida, e diz assim a palavra de Deus: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz, e algumas versões diz tempo de guerra e tempo de paz. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida, te pedimos, ó Pai, que o Senhor complete a boa obra nas nossas vidas nessa noite. Queremos entender e compreender aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações, ó Pai. O Senhor tem falado tanto conosco. Sabemos, ó Pai, que essa noite não será diferente. Que seja feita a sua vontade, acima de tudo, que a sua vontade se cumpra nas nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus, nós oramos. Muito bem, eu tirei um período de férias aí com a minha família, né? Nós ficamos aí 10 dias lá no Maranhão, né? em São Luís, e nós fomos de avião, viu Jer? Né? Fomos de avião, graças a Deus por isso, né? E voltando aqui para Campinas, a Chloe, ela gosta de ir na janela, né? Então ela já entra, corre e senta na janela ali, porque ela gosta de ficar neste lugar ali dentro do avião. E ela ali na janela, ela olhou um momento assim lá para baixo, né? Muito alto, 10 mil metros de altura, voa na média um avião. E ela olhou lá e ela virou para mim e falou assim: pai, que legal, né? As ruas parecem linhas, né? As ruas parecem linhas, né? E eu dei uma olhadinha e falei: realmente, minha filha, né? Nós estávamos passando em cima de um rio, né? Eu disse: tá vendo? E os rios, né, daqui de cima, eles parecem ruas, né? E eu disse para ela, né? É o lugar onde nós estamos, né? É o ponto de vista que nós estamos olhando as coisas lá embaixo. E ali a conversa, ela acabou dessa forma, né? E eu senti que Deus estava falando algo comigo. Senti que naquele momento, dentro dessa colocação, né, Deus estava me dando uma palavra, né? E mediante a isso, né, eu comecei a buscar em Deus e compreender, né, o que Deus queria falar a respeito daquilo. Aí no meu entendimento, eu vejo que muitas vezes nós perdemos a noção do tamanho das coisas. Pelo nosso dia a dia, pela nossa vida, pelas nossas preocupações, a dimensão, o tamanho, né, das coisas, diante dessa nossa vida rotineira e cotidiana, ela se perde. Então nós perdemos a noção do tamanho das coisas, né? Às vezes nós limitamos o nosso espaço geográfico ali aos metros quadrados da nossa casa,
e às vezes aos quilômetros, né, entre a nossa casa e o nosso trabalho, e perdemos a dimensão das coisas, né, e ali em cima, né, voando e olhando para baixo, vendo ruas como linhas, né, eu comecei a compreender a dimensão de tudo isso que muitas vezes é esquecido. E eu gostaria que você também tivesse essa experiência essa noite. Então eu pedi para a Termostato preparar um vídeo, né, que o Cambuí vai soltar para a gente ali, para você entender um pouquinho a respeito daquilo que eu estou falando e um pouco da experiência, né, que nós tivemos, né, voltando para cá. Então, por favor, solta o vídeo aí. Ó Senhor, como Deus é bom, né? Deus, ele não é perfeito, né? Essa é a criação do Senhor. Deus criou, e na verdade essa é a amplitude daquilo que a gente consegue conhecer, né? Com certeza existe muito mais coisas além disso, né? Esses são os limites, né, que a ciência até agora conseguiu chegar, mas a criação de Deus, ela é maravilhosa, e nós vemos e conseguimos entender, né, como existe, né, uma amplitude tão grande nas coisas, né? Quantos aqui tinham assim realmente uma noção da dimensão, né, do nosso planeta, da dimensão das coisas, tanto quanto as coisas exteriores como internas? Quem tinha essa noção? Vou levantar a mão assim, não, eu sabia disso e tal. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas você concorda comigo que isso é algo que nós nos esquecemos, que pelo nosso dia, pela nossa vida, né, nós acabamos por limitar o nosso espaço, até mesmo porque nós temos a nossa rotina, e às vezes nós achamos, né, que
que o planeta se resume, né, na cidade em que nós moramos, né? E eu gosto muito desse vídeo, né, porque demonstra isso, né, demonstra a amplitude, né, saindo ali, né, do olho da moça que está sendo deitada num gramado, né, e vai ampliando, e nós vamos entendendo, né, a dimensão daquilo que existe. E essa dimensão, ela é esquecida, por muitas vezes nós nos esquecemos disso, né, e nos limitamos no pequeno espaço onde nós estamos habituados a viver no nosso dia a dia. O que acontece é que isso também é uma realidade espiritual. Essa limitação, esse entendimento, essas características que nós vamos adquirindo, que vai limitando a nossa noção de espaço, muitas vezes também toma conta da nossa vida espiritual. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, como de costume, para que vocês entendam um pouco da relação que eu quero fazer em relação a essa dimensão física e a dimensão espiritual. E a pergunta é: você já enfrentou uma luta tão grande que você imaginou que nunca passaria por ela? Quem aqui já enfrentou uma luta, assim, uma situação complicada, difícil de ser resolvida, né? Uma luta muito grande mesmo, que no momento que você estava enfrentando essa luta, você chegou à conclusão de que você não passaria por isso. Essa luta é muito grande, nessa dificuldade que eu estou vivendo, ela é muito grande, ela não vai passar, né? E nós vamos perdendo a noção do tempo e a noção da dimensão das coisas diante da luta. Eu digo isso porque na quarta-feira, né, eu saí com a Adri e as crianças para comer algo, né, a gente comeu um lanche e tal, e não me fez bem. E eu acordei 3 horas da manhã, mais ou menos 3 horas da manhã, né, virando na cama ali com uma dor de barriga. Grande, dor de barriga grande, né? Homem já aumenta muitas coisas, até vergonha de falar, né? É a dor de barriga. Mas estava doendo muito, parecia que eu tinha comido caco de vidro, né? E ali eu, né, segurei, homem de fé, né? E você ora por você mesmo, né? Coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão na barriga, né? Fala: sai de mim, né? E ali orando, né? E intercedendo e tudo mais e tal, e segurando ali, mas a dor não passava, e eu olhei no relógio, haviam-se passado 20 minutos, mas para mim eram 20 horas. Eu olhei, era 20 minutos e passou. Mas diante daquela dor, para mim aqueles 20 minutos correspondia a 20 horas, quem sabe não, a 20 dias. Aí o dia raiou, né? Chegou amanhã, né? A Adra buscou um remédio, me deu um remédio, e eu sei que eu fiquei ali praticamente a quinta-feira, né? Que foi o dia, assim, com dor, quase um dia inteiro. Não foi um dia, foi umas 12 horas mais ou menos. 8 horas, para não exagerar. Mas para mim essas 8 horas, gente, representaram 8 anos. Porque aquela dor eu olhava e falava assim: não vai passar, e parece que não vai passar. Eu já orei, eu já tomei o remédio, eu já deitei para um lado, eu já deitei para o outro, deitei de bruço, barriga para cima, eu já fiz de tudo, dei 3 pulinhos, fiz de tudo. Mas não passa. E diante daquela luta ali, o que acontece? Nós perdemos a noção do tempo. Nós perdemos a noção da dimensão da vida, das coisas como um todo. E você está dando risada, mas isso acontece com todo mundo. E talvez isso esteja acontecendo contigo exatamente nesse momento. Talvez você esteja enfrentando uma luta muito grande, um momento de tristeza, um momento em que se enfrenta o dia mal. Talvez seja essa a sua realidade nesse dado momento. E quando isso acontece, né, a nossa alma, os nossos sentimentos, eles têm uma tendência a fazer exatamente isso, a diminuir, né, a nossa vida, ou seja, né, a canalizar, a focar aquele problema e transformar aquele problema como se fosse a nossa vida toda. Por exemplo, quem já enfrentou aqui um momento de desemprego, perdeu o emprego,
E aí você perdeu o emprego, você vai correr atrás do emprego. A primeira semana você não consegue, o primeiro mês você não consegue, passam-se 2 meses. Gente, se nós não controlarmos a nossa alma, né, vai surgir sempre aquele pensamento: será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu vou voltar a trabalhar algum dia? Todo mundo arruma emprego, mas parece que eu não consigo. Eu mando currículo, eu faço entrevista e nada surge para mim. E vai passando o tempo, vai passando os meses, e aquilo não acontece, e você acaba transformando a sua vida toda em alguns meses que você está enfrentando uma luta de desemprego. Tem pessoas que limitam demais a sua vida, e por conta dos seus sentimentos, vai reduzindo a sua história, e parece que a sua vida, ela só é aquela faixa do tempo, é só aquele período, né? O pastor ministrou aqui no domingo passado, a respeito disso, ele falou a respeito disso também, que aquele que não controla a sua alma, os seus sentimentos, nunca vai ser uma pessoa de fé, nunca vai ser uma pessoa de fé, ou vai ser uma pessoa, ora com um nível de fé, e ora com outro nível de fé. Agora um momento que está tudo tranquilo, que bom! Então tem um nível. Não, agora é o dia ruim, a sua fé, ela baixa. Pessoas que vivem altos e baixos. Por quê? Porque não controla a sua alma. Gente, diante dos momentos de dificuldade e de luta, é os momentos onde nós devemos aplicar a nossa fé. E isso significa o quê? Nós temos que controlar a nossa alma, controlar os nossos sentimentos, controlar a nossa impulsividade, controlar a nossa boca, as nossas atitudes, as nossas ações. Sabe por quê? Porque senão esses sentimentos que brotam, ele transforma a nossa vida em algo muito pequeno. Ele resume a nossa vida naquele retalho que nós estamos vivendo naquele momento. Limita a nossa vida a pequenos metros quadrados. E nós passamos a enxergar que a vida vai ser só aquilo, ou que é só aquilo. E nos esquecemos que a vida é muito maior. Exatamente como nós vimos no vídeo. Partindo de um ponto ali, onde se enxergava apenas a moça, né, nós percebemos a amplitude do lugar onde nós vivemos. Porém, para que isso seja possível, sabe o que é necessário? É necessário que a gente alcance lugares mais altos, para enxergar e compreender a nossa vida como um todo. Nós não podemos limitar a nossa vida apenas nesses momentos. É necessário que a gente peça a Deus para que a gente tenha essa visão do todo que Deus tem planejado para a nossa vida. Quando o pastor ficou doente, e a gente conversava bastante, né, e ele dizia assim: olha, Edu, eu não consigo entender, né, o propósito de Deus nisso, né? Não conseguir entender o propósito de Deus não é deixar de acreditar que Deus tem um propósito, pelo contrário, é saber que Deus tem um propósito, e mesmo diante desses momentos complicados que nós enfrentamos na vida, é o propósito de Deus, porque a nossa vida, ela tem que ser olhada como um todo. Se você não der um zoom aí, e começar a enxergar a sua vida como um todo, você vai acabar resumindo a sua vida em pequenos pontos de tristeza, de decepção, do dia mal, e assim como eu, né, vai resumir assim a sua vida toda em 8 horas de dor de barriga, e achar que você não vai sair disso, ou achar que a sua vida toda se resume nisso. E isso, gente, só é possível, e eu quero que vocês viajem um pouco comigo aqui, na minha compreensão, isso só é possível através da fé. Sabe o que eu acredito? Sabe, eu acredito que a fé é a ferramenta que Deus usa para nos mostrar isso. Às vezes estamos mergulhados no dia ruim, mergulhado na situação ali,
né, vivendo aquela crise, vivendo aquela dificuldade. E a fé é um mecanismo que Deus nos tira desse lugar. Deus, Ele nos leva para um lugar mais alto, e nós começamos a enxergar as coisas de uma amplitude maior, e isso é fé. Quanto mais nós conseguimos enxergar as coisas de um nível mais alto, maior é o nosso nível de fé. Nós fomos para o Maranhão. Maranhão é longe, bem longe, mais ou menos uns 4.000 quilômetros, né, aqui de São Paulo. É longe. 3.200, fechou? 3.300, a gente não fala mais nisso. 3.000 e pouco, isso. Ok, 3.000 e pouco, aí chega quase dos meus 4.000 e não abaixo dos 3.000 do pastor. 3.000 e pouco, né? 3 horas e meia de viagem, de voo, é mais ou menos isso aí, tá certo. Gente, se você for de a pé, né? Porque você tem um objetivo. Dá para ir no Maranhão de a pé? Dá para ir. Não dá para ir? Né? Você sai andando aqui, coloca uns 4 pares de tênis na mochila, né? Amarra um cantil de água, né? E sai andando. Daqui umas dezenas de dias, você vai chegar lá no Maranhão. Aí você chega. É um nível de fé. Porém, tem aqueles que talvez tenham um nível um pouquinho maior. Eu já fui para o Maranhão de carro. Eu levei 4 dias, viajando 8 horas em média, né? Dirigindo 8 horas. 4 dias. É um outro nível. Percebe que as distâncias são as mesmas? A situação é a mesma. É sair de Campinas e ir para o Maranhão. Né? A pé é dezenas de dias. Aí de carro, a distância é a mesma. Porém, é mais rápido. E se você for de avião, né? Aproveitar a carona do Jefferson. Aí, certo, Jeff? Você vai levar 3 horas e 20 minutos, a distância é a mesma, porém a forma é diferente. E eu acredito, gente, viajando aqui naquilo que Deus falou comigo, literalmente, que isso é nível de fé. A fé, ela não vai encurtar essa distância. Essa fé, ela vai permitir que você enxergue as coisas de um outro nível. A pessoa que é cheia de fé, que enfrenta um momento de luta na sua vida, aquele momento é um momento de luta, é um momento de guerra, é um momento de batalha. Mas uma pessoa cheia de fé, ela consegue sair daquela situação, não anular aquela situação, mas olhar de um lugar mais alto. Olhar a sua vida como um todo e encontrar, mesmo diante daquela luta, um propósito. E entender que o propósito de Deus é maior. E que aquilo que você está vivendo, nada mais é do que uma parte do propósito todo que Deus tem para a sua vida. É simples, mas não é fácil de viver isso. Principalmente quando nós estamos no período de luta. O texto que nós lemos fala a respeito disso. Mas antes de falar a respeito do texto, eu quero ler uma frase para vocês aqui, né, de uma escritora, de uma jovem escritora, né, cristã, chamada Ila Fernandes. Eu gosto de ler porque ela é muito simples. Ela escreve coisas que são da Bíblia, do cotidiano, mas de um jeito muito simples. E essa frase, esse texto, esse pequeno texto, ele faz com que a gente entenda bastante a respeito disso. Diz assim, ó: eu tenho lágrimas, decepções, lutas e tristezas. Não precisa levantar a mão, né, quem tem isso, né? Porque ou você está vivendo isso, ou você já viveu isso. Eu tenho lágrimas, decepções, lutas e tristezas. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho sorrisos, eu tenho alegrias e vitórias, eu tenho uma força só minha que não me deixa pensar em desistir. Eu tenho uma fé inabalável e uma esperança imortal. Essa é a parte que eu mais gosto do texto. Ela diz assim: eu tenho uma fé que não se abala.
Eu tenho uma esperança que não morre. Será que você nessa noite pode dizer isso também? Estou dizendo você que talvez esteja vivendo um momento muito bom da sua vida, para você também, mas para você que está vivendo uma luta muito grande, será que você também pode dizer isso? Eu tenho uma fé que não se abala, e a minha esperança ela não vai morrer. Porque se não for essa sua realidade nesse momento, no final dessa palavra vai ser. Porque eu quero que você saia daqui com uma fé que não se abala diante das dificuldades do dia mau. E eu quero que você saia daqui com uma esperança que não morre. Por mais pesada que seja a situação, eu sei que a sua fé vai permitir que você enxergue as coisas de um outro nível, de um lugar mais alto, compreendendo que aquilo nada mais é do que um pedaço da sua vida, não é a sua vida como um todo, e que aquilo vai passar. E ela continua dizendo assim: eu tenho a certeza de que o meu amanhã será de sol e de um lindo arco-íris. Eu quero que você saia daqui, você que está vivendo uma luta, é o dia tenebroso, é o dia da tempestade. Eu quero que você saia daqui com uma convicção que só a fé na palavra de Deus, em Deus pode lhe dar, que amanhã você vai viver um dia de sol. Amém? Talvez os últimos dias, os últimos meses, quem sabe não, anos, você esteja vivendo esse momento, o dia escuro, o dia tenebroso, o dia da luta, o dia da dificuldade, da lágrima, da decepção, da tristeza. Mas eu quero que você entenda que um dia de sol te espera. Um dia de sol te espera. E isso só vai ser enxergado pelos olhos da fé. Você só vai conseguir compreender isso se você pegar uma carona na fé e deixar que Deus te faça enxergar as coisas como um todo, não as coisas como algo circunstancial. A vida, ela não tem sido fácil, diz a escritora, mas se fosse, não teria graça, porque sem lutas não vai existir vitórias. É um texto muito bonito, é um texto muito fácil de entender, mas nem sempre é fácil da gente viver dessa forma. Nem sempre é fácil colocar em prática aquilo que nós temos compreendido. O Giovanni ministrou a quinta da macrofesta, e o primeiro exemplo que ele usou, que existe coisas que estão muito perto da gente, e aí ele mostrou a parreira, a videira, a árvorezinha que dá a uva, e ele dizia assim, a videira é assim, você estende as mãos e você pega, está ali, está disponível, está na sua frente, eu e a Ada, a gente já teve a oportunidade, de visitar, um plantio de uvas, e é exatamente isso, você estende as mãos e pega. E eu fiquei pensando naquilo, e eu vi a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus é algo disponível, sabia disso? A palavra de Deus é algo que você estende as mãos e você pega, porque pensamos que a palavra de Deus está tão longe. Não, a palavra de Deus é perto, é tão perto da gente. Hoje aqui nesse culto, você que está aqui presencialmente, você que escuta aí da sua casa, está aqui a videira, levanta a mão e pega, está disponível. E Deus é tão bom com a gente, que Ele leva a videira lá pertinho da nossa casa ainda. Nós temos mais de 100 células que acontecem toda semana. Sabe o que é isso, Giovanni? Deus, Ele pega essa videira e leva mais pertinho da gente ainda, fisicamente falando, e ali você tem a oportunidade do que? De estender as mãos e pegar e trazer isso para a sua vida. A palavra de Deus, ela tá disponível. Por que nós não pegamos? Porque nós não nos alimentamos da palavra? Porque nós não deixamos que a palavra conduza a nossa vida?
Nós estamos no momento único da nossa igreja, quando Deus derrama uma palavra, uma unção, dá uma direção como essa de fé, de ousadia, de colheita, de plantio. Quando Deus derrama uma direção dessa sobre uma igreja, é porque Deus está construindo algo muito grande. E é isso que eu creio, amém? Você crê dessa forma? É isso que eu creio, e a palavra, ela está disponível, mas o que acontece é que os problemas, alimentados pela nossa alma, diminuem a nossa vida. Deus está falando de algo grande, né? Deus está dando um zoom na nossa vida, ampliando a escala, para que a gente olhe tudo aquilo que Deus está fazendo, mas a nossa alma, ela diminui, ela sempre vai nos levar, sabe para quê? Para o problema, é para a conta, né? É para a vida financeira ali, não que isso tenha que ser ignorado, mas a nossa alma nos conduz, é canalizada para aquele problema que você está vivendo dentro da sua casa, é aquele problema de relacionamento, é aquela luta que você está vivendo com o seu filho, é aquela luta ministerial que você está passando, aquelas indecisões que vem na sua mente. Então a alma, ela vai nos conduzindo e afunilando, e ela faz com que a gente pense que a nossa vida se resume naquela fração de tempo. E aí, nós tomamos conclusões erradas, de que a vida é aquilo, e a vida é tão somente aquilo que nós estamos vivendo. E essa palavra de fé que nós estamos recebendo, que está disponível, se você não abrir os seus olhos, os ouvidos do seu coração, sabe o que vai acontecer? Ela vai passar, e você vai continuar, infelizmente, mergulhado nos mesmos problemas. Agora, se você erguer a sua cabeça, compreender a fé, deixar que essa palavra te leve para um nível mais alto, você vai entender que Deus tem um plano perfeito, bom e agradável para a sua vida, que o todo de Deus, o propósito que Deus tem para a sua vida, ele é maravilhoso, mesmo que diante de algumas situações você não compreenda bem, mesmo que em alguns momentos da sua vida você vai enfrentar o dia mal, isso não quer dizer que a sua vida vai ser resumida nesse dia mal, porque eu creio que sempre haverá um dia de sol para a nossa vida, amém? E eu digo isso, sabe por quê? Porque eu enxergo com os olhos da fé. O texto diz exatamente isso, fala de tempo, mas fala de vida. Ele diz que a nossa vida, nós vamos enfrentar diversas situações, e dentro dessas situações, a gente tem que entender que nem sempre vai ser dessa forma. Ele diz assim, olha, há tempo de morte, há tempo de morrer. Ele não está falando de morte física, pode ser compreendido assim, pode ser compreendido assim também, mas fala de morte. Talvez esse morrer para você, seja morrer para o seu ego, o qual eu já ministrei aqui. Talvez você esteja vivendo esse tempo, de morrer para as suas características, para aquilo que você vem carregando ao longo do tempo. Morrer não é fácil, gente, é difícil. Morrer para os nossos pensamentos, morrer para as nossas certezas, essa é a mais difícil, morrer para as nossas certezas, para as nossas convicções, para que as certezas e as convicções de Deus reinem na nossa vida. Não é fácil, é complicado, é uma luta, e você pode estar passando por isso neste momento. Ai, pastor, está tão difícil, sabe, eu tenho que engolir tanta coisa, sabe, é difícil demais morrer, parece que a minha vida toda tem sido assim. Não é assim não, existe um momento de morrer, porém também existe um momento de nascer, e se você não compreender a vida como uma sucessão desses tempos, você vai reduzir muito a sua história de vida, você vai ficar limitado, ou pior, você vai viver entre altos e baixos. Você vai, ora está lá em cima, alegre, feliz, ora você está lá embaixo, decepcionado, triste. Ora eu amo a igreja, ora eu já não gosto mais da igreja.
Ora eu amo o pastor Vilela, outra hora nem tanto. Obrigado pelo exemplo. Se eu for falar dos 3.000 quilômetros, eu tive que usar. Altos e baixos. Morrer não é fácil, gente. Eu repito sempre essa história, já falei aqui no culto, né, a respeito, né, do livro A Cabana, né? O livro A Cabana, né, foi um livro muito criticado no começo aqui, né, e não aceito muito, né, pelos evangélicos cristãos e tal, porque, né, veio pela editora, que é uma editora espírita e tudo mais, mas é um bom livro, e o filme é muito bom, o filme também é muito bom, e uma das cenas que eu mais gosto do filme, né, é quando aquele rapaz é motivado, né, a arrancar plantas do jardim. Arrancar plantas do jardim. E ele olha aquele jardim e ele vê um jardim bonito. Era um jardim bonito. Tinha plantas ali. Algo que se levou tempo para poder chegar naquele ponto, naquele momento. E aí fala, não é necessário arrancar. E ali com muito pesar ele começa a arrancar aquelas coisas. Arrancar aquelas plantas tão bonitas, e aí depois que ele termina fica só um espacinho, uma clareira no meio de um jardim bonito, só a terra. E ele não entende muito aquilo, mas naquele lugar eles semeiam outras sementes, e depois de um outro momento ele volta ali, e ele vê que naquele espaço, né, nasceram plantas ainda mais bonitas do que aquelas que já existiam ali. Tempo de morrer, tempo de arrancar ou derrubar. Existem tempos dessa forma na nossa vida. O momento em que você tem que desconstruir pensamentos, desconstruir atitudes, forma de agir, jeito de lidar, desconstruir opiniões pessoais. É fácil? Não é fácil, gente. Quem aqui já teve a experiência de fazer alguma construção e construir errado e ter que colocar a marreta lá, descer a marreta e quebrar, sabe do que eu estou falando? De construir algo, construir errado, e aí você tem que ir lá quebrar aquilo lá. É fácil? Não é fácil. É difícil, é complicado. Porém, em muitas situações, é a única forma que existe. Esses dias um amigo meu mandou uma planta de uma cidade, que ele trabalhava na planta com toda a estrutura elétrica da cidade, e aí ele falou assim, né, Du, o que você acha disso? Eu olhei para ele e falei, eu acho que é a mesma coisa que você acha, né, isso aqui está tudo errado. Ele falou, não, isso eu sei. Eu falei, então você sabe que eu sei, que você mandou isso para mim. Eu falei para ele, a única solução que tem aqui é você arrancar tudo isso. Você vai ter que arrancar todos esses cabos, descondutorar e recondutorar uma cidade. E ele disse, rapaz, isso não é fácil. Eu falo, você sabe tanto quanto eu que não é fácil. Mas o que você quer? Você quer ficar aí remediando, gastando tempo, dinheiro e investimento? Ou você quer ter uma solução correta para o problema que você está vivendo? Ele diz, não, eu quero ter uma solução correta. Então você sabe o que você tem que fazer. Gente, não é fácil ouvir isso. Não é fácil. Porque nós sempre queremos dar um jeitinho. Sempre queremos dar um jeitinho. Nós não queremos abrir mão de nada. Não queremos derrubar coisas que nós construímos e que nós sabemos que está errado. Tem marido que constrói um relacionamento tudo errado com a sua esposa, tudo torto, sem fundação, sem fundamento, e quando tem é tudo torto, e fica tentando erguer um monte de coisa em cima. É necessário reestruturar tudo, gente, reestruturar tudo. Às vezes precisa quebrar todos esses pensamentos, esses argumentos, essas convicções que existem, tira tudo e reconstrói algo sólido,
porque aí sim você vai conseguir edificar e levar as coisas a lugares mais altos. Mas nós não compreendemos isso, porque nós achamos que a nossa vida como um todo vai ser só construir, vai ser só edificar. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e ficamos despreparados para o dia mau. Não sabemos tomar decisões que devem ser tomadas, gente. Morrer não é fácil, derrubar também não é fácil, arrancar aquilo que se plantou não é fácil, porém faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Da mesma forma que faz parte da nossa vida um momento de chorar e um momento de prantear. Mas eu quero dizer para você que a sua vida não será sempre assim. Não vai ser sempre dessa forma. Uma coisa que eu nunca falo num velório é a frase não chore. Eu nunca falo isso no velório. Eu falo chora. E eu digo mais, nós estamos aqui para chorar junto contigo, porque agora é o momento de chorar. Mas eu falo com muita convicção, nem sempre vai ser assim. Vai haver novamente momentos de alegria na sua vida. Não limita a sua vida somente nesse momento de choro. É momento de chorar, sim. É momento de morrer, sim. É momento de arrancar, reconstruir, derrubar para reconstruir. Sim, faça isso, lute, encare a sua realidade. Mas não resuma a sua vida nisso, dizendo que isso nunca vai passar, porque passa, porque depois de um dia de tempestade, vem sempre um dia de sol, e eu tenho fé e eu creio nisso. É exatamente dessa forma que eu enxergo a vida, mas nós não queremos abrir mão de nada, temos uma dificuldade muito grande, e vamos carregando coisas, vamos ajuntando coisas, vamos acumulando coisas, não conseguimos abrir mão de nada, gente, e a vida fica pesada demais. Por quê? Porque você não consegue viver aquele momento como você deve viver. Abrir mão é fácil? Não é fácil. Nós somos acumuladores, talvez por natureza, acumulamos sentimentos, acumulamos emoções, vamos guardando isso, acumulamos rancores, acumulamos desavenças, e parece que para isso, o espaço que existe dentro de nós é infindável, e depois nós reclamamos com Deus, dizendo assim, nada novo acontece na minha vida. Você não abriu espaço para o novo, né? Ontem a Ada ministrava a respeito disso. Ela falava a respeito das coisas novas. As coisas novas não desmerecem as coisas antigas, porém elas são necessárias. Elas são necessárias. Reclamamos a Deus dizendo, a minha vida é assim, né? Exageramos na amplitude, é sempre assim, foi sempre assim. Mas se você não tomar uma decisão de abrir espaço para que o novo de Deus aconteça, entender que esse tempo também é necessário, coisas novas não vão acontecer. Nós vamos fazendo o quê? Acumulando, né? E uma das expressões utilizadas pelo escritor de Eclesiastes, ele diz assim, é tempo, né, de jogar fora. Olha, é tempo de jogar fora. Eu dei exemplo hoje de manhã de uma gaveta que eu tenho lá em casa. E eu tenho a impressão que essa gaveta, ela é endemoniada. É uma gaveta do capeta. Porque é uma gaveta que assim, parece que tudo junto ali. Tudo junto ali. É a última gaveta do armário da cozinha. Tá ali. É uma gaveta. Gente, eu pego aquela gaveta, eu pego um sanito, e eu jogo, ela fica vazia, mas parece que é o tempo de eu levar esse sanito e colocar lá fora, e eu volto, ela está cheia de novo. Parece uma coisa, eu preciso levar uma comitiva pastoral lá para fazer a libertação da minha gaveta,
né? É interessante, a gente tira, eu vou jogar, tá certo que a minha esposa é mineira, né? Mineira gosta de guardar as coisas, né? A Adra gosta de guardar as coisas, ela vai guardando, eu vou jogando fora. E ontem aqui no culto dos jovens, né, ela perguntou do moinho dela, de moer café, moedor de café. Ela achou um moedor de café, não sei onde que ela achou isso. Foi na onde, Dri? Aí em Minas. Ela trouxe um moedor de café no carro, aqueles antigos que gira assim, né? E ela trouxe aquilo, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, qual é o propósito desse negócio aqui? A gente vai começar a moer café, né? E ela trouxe, eu falei, Dri, o que é esse negócio aí? Não, é porque eu vou reformar. Eu fiquei imaginando ela reformando aquilo, lixando, pintando. E ela colocou ali, né? Ela colocou num cantinho lá e depois ela falou que sumiu. Na verdade não sumiu não, gente, eu joguei fora. Mas não fala pra ela não. Eu joguei fora, fiquei ali, passou 1 mês, 2 meses. Eu falei, quer saber? Né? Tem alguém muito feliz com um moedor de café aí. Joguei fora, vai acumulando, né? Sabe aquelas coisas que a gente guarda e fala assim, um dia a gente vai usar e nunca usa, né? Parecido com o forro lá do pastor Vilela, né? Lá usa. Limpou já, pastor? 4 viagens de carretinha do forro, tá vendo aí? Tá liberta aí, o pastor liberto da acumulação. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tá liberto. Aí, como ele tá com essa unção, ele vai lá ajudar com a gaveta em casa agora, né? A dificuldade de jogar as coisas fora, né? E nós não podemos ter essa dificuldade, sabe por quê? Porque senão a gente sempre vai estar acumulando. Ou seja, você não vai ter espaço para o novo ser colocado ali. Tem gente que se converte, mas não joga fora os velhos relacionamentos, as velhas amizades. Se converteu, está na igreja, agora conhece a Deus, mas ainda mantém aqueles relacionamentos, não consegue jogar fora, não consegue abrir mão. Pessoa que chega na igreja com um relacionamento de namoro, que é ruim, que não faz bem, que faz mal, mas não consegue abrir mão. Eu não estou falando de casamento, você chegou aqui com o seu casamento arrebentado na igreja, está no lugar certo, Deus vai consertar o seu casamento. Porém tem outros relacionamentos que a gente tem que medir, se é bom ou se é ruim, principalmente os relacionamentos de amizade, de convivência. Vamos carregando, vamos ajuntando essas coisas e a nossa vida vai ficando pesada. E aí você fala para Deus, ai Senhor, minha vida é tão difícil, sempre foi difícil, os dias estão carregados, pesados. Sabe por quê? Porque você está vivendo desse jeito. Aprender que de vez em quando nós temos que olhar para a gaveta da acumulação na nossa vida e fazer uma limpa. E dizer assim, agora aqui tem espaço para eu colocar o que realmente é útil. Agora para isso, precisa ter coragem. Para isso, precisa compreender tempo, precisa compreender vida, precisa compreender propósito. Sabe, meu irmão, você está vivendo um momento difícil na sua vida. Esse momento difícil é pertinente a todo ser humano. Porém, como nós compreendemos esse momento difícil, vivemos um momento difícil e passamos pelo momento difícil, é uma decisão que nós temos. Se você decidir encher o seu coração de fé, esse problema ele não vai diminuir, mas você vai ver ele do tamanho que ele é, porque a fé ela vai te levar para lugares mais altos, e quando nós estamos em lugares mais altos, nós compreendemos a nossa vida como um todo. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de ficar calado. Como vai existir o tempo de falar? Compreender isso é muito importante, gente. Eu não tenho mais voz ativa. Lá no meu serviço ninguém ouve a minha opinião. Aqui na igreja eu não posso me expressar. Meu irmão, talvez você esteja vivendo um tempo que é de Deus para a sua vida. Tempo de se calar. Tiago nos ensina a ouvir mais do que falar. Talvez seja esse tempo. Vai ter sim o tempo que você vai falar, mas se você não compreender o tempo que você tem que ficar quieto,
a sua vida vai ficar limitada nisso. Né? Eu fico tão feliz, né, de ver, né, ministrações, de ouvir ministrações. Eu fico tão feliz quando eu estou sentado ali caladinho, só ouvindo. Vejo as ministrações que o Giovanni preparou para a célula, né? Recomeço. Eu sempre falo que é minha as pregações, viu, Giovanni? É minha. A pregação é minha. Mas não é minha, não. Mas passa a ser minha, porque aquilo entra no meu coração. E eu fico feliz, sabe? Eita, agora é o meu momento de ouvir. Ah, que alegria. Né? Ver o Jeff ministrando aqui, né? Lançando palavras proféticas, que só recebe aqueles que têm os ouvidos do coração sensíveis. Lançando palavras de ensinamento, palavras proféticas. Eu entendo que é o momento de eu ficar calado. É o momento de eu ouvir, gente. Que bom. Que gostoso que é isso, compreender o tempo, de ver um pastor subir aqui e levar uma palavra que fala contigo. Isso só é possível porque nesse momento você não está falando, você está ouvindo. Só é possível porque você não está falando. É possível porque você está ouvindo. E o escritor de Eclesiastes diz isso: vai ter tempo sim de você falar, porém vai ter tempo de você ficar calado e ouvindo. Isso faz parte da sua vida. E uma das últimas coisas que ele fala, não estou falando todas, mas ele diz que há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. Talvez o tempo que você está vivendo, esteja vivendo agora, é um tempo de guerra. Meu irmão, se revista da armadura de Deus. Enfrenta, tenha coragem. Se é tempo de guerra, vamos guerrear. Mas não ache ou acredite que a sua vida vai ser só guerra, porque vai também ter tempo de paz. O mar nem sempre está revoltoso, há tempo de mar calmo. O céu nem sempre está turbulento, há momento de céu limpo, sem turbulência. Eu não gosto de turbulência em avião, eu não tenho medo de voar em si. Não gosto de turbulência, é desconfortável, acho que ninguém gosta, né? E uma vez fui viajar, e aí eu sentei na cadeira do aeroporto assim mesmo, tinha um piloto, né, um comandante que ia embarcar no mesmo voo, ele estava sentado do lado, e aí, não sei por que motivo, a gente começou a conversar, né, e pessoas assim que não se sente muito confortável, né? Você acaba tendo a oportunidade de perguntar as coisas, né? Eu comecei a perguntar, tal, um monte de coisa. E ele falando ali, um senhor muito gentil, né? E eu disse para ele assim, sabe o que é? Eu não tenho problema de voar assim não, tal, né? Eu não gosto assim de turbulência, né? E aí ele falando da turbulência e tal, né? E ele me disse assim, olha, cara, turbulência tem começo, meio e fim. Você tem que ficar tranquilo. Tem começo, meio e fim. A turbulência passa. E eu falei, é? Ele falou, passa. Você sabe disso, passa. E eu disse, é? Ele falou, passa. Ele falou, o máximo que pode durar uma turbulência é a viagem toda. Eu falei, você está de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira. Ele falou, é o máximo. É o máximo que pode durar é a viagem toda. Porém, a viagem também tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Por mais tortuoso ou turbulento que seja o caminho, você vai chegar no seu destino. Vai chegar no seu destino. Por mais tempestuoso, céu escuro, nuvens carregadas, balançando para um lado, para o outro, momentos difíceis, existe uma certeza, que você vai chegar no final. E que lá no final, as coisas serão diferentes. Sempre depois de uma longa viagem, tem a sua casa, né? Tem o seu canto, tem a sua coberta, tem o seu aconchego, tem o seu lugar. Sempre depois de uma guerra, há um momento de paz. E o que o escritor está nos dizendo, não é só a respeito do tempo, é a respeito da vida. A vida é assim. Não se limite, não limita a sua vida ao momento da turbulência. A minha vida vai ser sempre assim, sempre vai ser turbulenta. Não vai ser. Vai existir outros momentos. E para você entender
Isso, você precisa entender a fé. Eu encerro a mensagem lendo com vocês 2 versículos de um salmo. Salmo 9, versículos 9 e 10. Nem precisa projetar. Diz assim, esse salmo, esses versículos: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. O refúgio é o lugar onde nós vamos, para nos libertar, nos proteger das situações adversas. Isso é um refúgio. E o que Deus está dizendo é o seguinte, que nos momentos de opressão, de tristeza, nos momentos mais complicados da nossa vida, o Senhor nos leva para um refúgio. Mas o interessante desse refúgio é que é um refúgio alto. É um lugar alto. E eu imagino, e essa é a minha compreensão, que é um refúgio alto, para que a gente possa olhar de cima e entender que os nossos problemas não representam a totalidade da nossa vida. O Senhor nos leva também a um alto refúgio, leva o oprimido para um alto refúgio em tempos de angústia, e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Olha que coisa maravilhosa, como é maravilhosa a palavra de Deus. Sabe o que Deus te fala hoje? Você que está vivendo a luta muito grande, que a sua vida não se resume a isso. Compreende a sua luta, a sua tristeza e o seu choro. Porém, se você vive esse dia de angústia, de opressão, confia no Senhor. E Ele, pelas asas da fé, vai te levar para esse alto refúgio. E você vai entender que a sua vida não vai se resumir somente nesse dia. E que depois desse dia mau, esse dia de tempestade, um lindo dia de sol vai raiar na sua vida. E eu declaro e eu profetizo isso sobre a sua vida. Você que vive uma dificuldade, uma luta muito grande, a sua vida não será sempre assim. Você que chora, você que está pranteando, você que está vivendo momentos de morte, momentos de tristezas absurdas, você que está tendo que desconstruir um monte de coisa, eu quero dizer para você que nem sempre vai ser assim, que depois disso, um dia de sol te espera, e essa é a fé que eu tenho. Não diminua o problema de nenhum de vocês, não diminua os problemas que nós enfrentamos na vida, mas a fé, ela permite que a gente enxergue as coisas na dimensão que realmente elas são. Se você está enxergando o seu problema grande demais, intransponível, um problema que não se pode passar, sabe que você precisa de fé. É de fé. A fé vai te levar para um lugar mais alto e você vai entender que aquilo tem começo, meio e fim e que vai passar, e que o propósito e o plano de Deus para a sua vida é muito maior, é perfeito, é bom e é agradável. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou pedir para o grupo de louvor subir aqui, nós vamos ministrar uma canção, porém, eu te convido a orar nessa noite. Eu convido todos vocês que estão oprimidos, angustiados e entristecidos. Eu convido todos aqueles que choram, que estão vivendo o momento do pranto. Eu convido todos aqueles que estão morrendo para o seu ego, para o seu eu. Eu convido todos aqueles que estão enfrentando momentos de guerra. Eu convido você que compreendeu esta palavra. Eu te convido a essa noite, a abrir o seu coração. Abrir o seu coração para Deus a fim de que uma semente de fé seja plantada. E eu creio que se você fizer isso dessa forma, exatamente dessa forma, o Senhor, Ele vai te arrebatar aqui nessa noite.
O Senhor vai te levar a um lugar mais alto, a um lugar chamado refúgio, um alto refúgio, um lugar que só pode ser alcançado com fé, fé na palavra de Deus, fé em Deus, e essa fé vai te levar para esse lugar alto, e você vai começar a enxergar o todo, o propósito que Deus tem para a sua vida como um todo. Talvez você não compreenda o momento que você está vivendo, como muitas vezes eu vivi diversos momentos na minha vida, situações na minha vida, que eu não compreendia, mas assim como nosso pastor, eu nunca deixei de crer que Deus tinha um propósito para a minha vida, eu nunca deixei de crer que a minha vida era muito maior do que aquele momento, que a minha vida era muito maior do que aquela situação, que aquilo que o Senhor estava construindo na minha vida, era algo maior do que aquela circunstância, do que aquele momento, e eu só consegui enxergar isso, porque a fé, ela me colocou em uma outra posição, a fé, ela me levou para um lugar mais alto, a fé vai te levar para um lugar mais alto, onde você vai poder, assim como eu, ver as coisas de uma forma diferente. Agora o nível, é você quem decide. O nível, depende da sua busca, da sua disposição. Qual é o nível que você quer alcançar aqui nessa noite? Peça a Deus. Fala: Senhor, acrescenta em mim fé. Fé para que eu entenda esse momento. E mais do que isso, fé para que eu compreenda que isso vai passar. Tenha fé, vai passar. Eu digo para você, oprimido, angustiado, entristecido, tenha fé, isso vai passar. Tenha fé, isso vai passar. Isso vai ser apenas um fragmento, uma parte da sua vida. É a sua vida, porém uma parte da sua vida, não é o todo. Isso vai passar. Tenha fé, esse momento de dor, de luta vai passar. Tenha fé, esse momento de crise, de decepção, ele vai passar. Basta você conseguir enxergar de um outro nível. Quando a Chloe me dizia: pai, as ruas são como linhas, era a forma que ela estava enxergando. A rua continuava a rua, porém daquele nível era como linhas. Você precisa subir o seu nível espiritual, e você tem essa oportunidade aqui nessa noite. Ore a Deus, peça ao Senhor, enquanto nós ministramos esta canção. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Fique de pé neste momento, eu quero orar com vocês. Deus vai derramar sobre a sua vida, eu profetizo nesse momento, uma fé inabalável. Se você deseja receber de Deus, você fecha os seus olhos e levanta as suas mãos. Uma fé que não se abala diante das circunstâncias. Você deseja ter essa fé? Uma fé que permite você enxergar acima, de você enxergar além das circunstâncias. Deus vai derramar sobre a sua vida, ao coração daquele que crê, essa fé, a fé inabalável. Você quer ter na sua vida uma esperança imortal, uma esperança que não morre? Você vai pedir a Deus nessa noite, e eu profetizo no nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui com essa fé, uma fé que não abala, uma esperança que não vai morrer diante das circunstâncias que aparecer na sua vida. Eu vou orar por você neste momento, e eu creio que Deus já está
derramando sobre a sua vida de um poder, de uma unção. A palavra você já compreendeu, porém agora Deus vai derramar um poder sobre a sua vida, para que essa palavra se realize, que ela seja algo viva e eficaz na sua vida. Senhor, eu oro por cada um aqui nessa noite, cada homem, cada mulher, ó Pai, que ouviu essa palavra, que compreendeu. Eu oro por cada um, ó Pai, que entende, ó Pai, o tempo da vida, entende a vida de uma forma, da sua palavra, conforme a sua palavra. Eu oro por cada um, ó Pai, que está vivendo um momento triste, o dia mau, que o Senhor, ó Pai, dê uma nova perspectiva, que o Senhor acrescente uma fé que não se abala, uma fé, ó Pai, que permita que a gente enxergue, que cada um aqui enxergue as coisas de um nível mais alto, ó Pai, que nós possamos enxergar as dimensões dos nossos problemas, como o Senhor enxerga. Acrescente na nossa vida, ó Pai, nos dê uma esperança que não morre, ó Pai, não morre diante das circunstâncias, ó Pai, não morre diante das barreiras que se levantam. Nós clamamos a Ti, ó Pai, porque somente o Senhor pode acrescentar na nossa vida essa fé inabalável e essa esperança que não morre. Receba no nome de Jesus, receba o toque, a unção e o poder de Deus sobre a sua vida. Seja cheio desta palavra, seja cheio da unção, do poder de Deus, que essa palavra invada a sua vida e o seu coração nessa noite, no nome de Jesus.